É, Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los em mais uma reunião científica da disciplina de Medicina Intensiva da Escola Paulista de Medicina. Também é parte do nosso curso de atualização em UTI. Hoje temos um tema de grande relevância, que é o manejo pós-operatório de cirurgia cardíaca. No nosso hospital, a maior parte dos pacientes submetidos a cirurgias cardíacas segue para a UTI da disciplina de cirurgia cardiovascular, que tem uma estrutura, digamos que dedicada a esse tipo de cuidado, mas frequentemente casos de pós-operatório de cardíaca chegam também em nossas UTIs. E a gente precisa estar preparado para reconhecer as complicações, conduzir estabilização e dar um cuidado da melhor forma possível. E a gente sabe também que é um tema de extrema importância e de interesse para nós intensivistas. Então, para conduzir essa discussão, nós temos a satisfação de receber aqui o Dr. Gianni Manzo, que é médico com ampla experiência em cardiologia e medicina intensiva, atualmente diarista do Hospital Samaritano Paulista, que vai compartilhar com a gente a sua visão prática e atualizada sobre o assunto. Jean, obrigado pela presença e eu passo para você a palavra. Obrigado, Flávio. Queria agradecer inicialmente Flávio, Flávia, também a Lívia pelo convite. Também é uma honra aí participar da disciplina de vocês, né? Fazer essa troca de experiências aí interhospitalares. É, Queria falar que assim é um tema muito robusto e complexo, né, para a gente comentar, que é praticamente impossível abordar todos os aspectos do cuidado no pós-operatório, né? Tenho certeza que vocês estão bem assessorados aí com a Lívia também, com toda a nossa experiência junta no cuidado pós-operatório. Então, eu tentei reunir nessa aula aspectos mais práticos para o intensivista, para o paciente mais grave no cuidado pós-operatório. Então, já peço desculpa de antemão se deixar de abordar algum tema que fosse de interesse, se alguém tinha expectativa, eventualmente, de ser um aprendizado mais básico, ou se porventura tem algo muito avançado, ou se eu deixei de abordar algum tema, mas acho que vocês entendem a complexidade de tudo isso, né? Então, vou tentar focar numa parte mais direcionada aí para o cuidado para o intensivista. Bom, o que difere muito a cirurgia cardíaca de uma cirurgia convencional, justamente é a instalação da circulação extracorpórea, né, chamado o bypass cardiopulmonar, né? Claro que algumas cirurgias hoje em dia já são feitas sem a circulação extracorpórea, sem SEC, mas a grande maioria o paciente é submetido a essa forma de suporte, né, tanto cardíaco quanto pulmonar. Então, diferentemente de um circuito de ECMO, o circuito de SEC é um circuito mais longo, né? Então ele precisa de um prime, uma prepara do circuito com uma infusão de fluido maior, tá? Ela utiliza bombas também, muitas vezes de rolete, né? Que exercem pressão nesse circuito. Então, diferentemente de bombas centrífugas utilizadas na SEC, isso também já exerce um efeito de hemólise, tá? O paciente precisa ser anticoagulado para que não tenha coagulação desse circuito. Então, são pacientes que vão utilizar por um período ali heparina não fracionada, né? Necessitam de um controle de TCA, geralmente feito por um perfusionista e pela equipe cirúrgica. Esse paciente também pode ser acoplado nesse circuito um reservatório, né, onde o sangue ali aspirado do campo cirúrgico pode ser decantado e reutilizado, devolvido para o paciente, numa forma de transfusão autóloga, né? Então, o dispositivo chamado Cell Saver pode ser utilizado, tá? O coração, então, já que ele vai parar o funcionamento durante a cirurgia, assim como a função pulmonar, o paciente precisa de um bypass total. Então, o sangue vai ser retirado do paciente por uma cânula de drenagem venosa e vai ser oxigenado através de uma membrana e devolvida para o paciente ali na raiz da aorta, como eu vou mostrar a seguir. Durante o período da cirurgia, então, é infundido também uma solução cardioplégica para que esse coração fique com ausência de atividade, o cirurgião possa manipular, então, o coração e fazer a cirurgia planejada, né, revascularização, troca valvar ou uma cirurgia em aorta. Então, é um coração que já fica um período por um tempo de anóxia, né? Então, isso difere muito de outros tipos de cirurgia, onde, obviamente, a cirurgia é feita com o funcionamento normal do coração e dos pulmões. Então, a gente vai ver que diversas das consequências dessa circulação, desse bypass cardiopulmonar, se devem ao fato do paciente ter o coração, atividade cardíaca,
né, é interrompida durante a cirurgia. Justamente por isso, como o paciente tem a função cardíaca interrompida, todo o delivery de oxigênio, né, então esse balanço entre entrega e consumo de oxigênio para o corpo inteiro vai ter que ser regulada por um perfusionista. Então, os níveis de hematócrito, o pH sanguíneo, a oxigenação, os níveis de lactato devem ser monitorizados no intraoperatório, né, e isso depende, lógico, de uma expertise de toda a equipe que promove esse tipo de bypass. O paciente também, durante a cirurgia, ele é resfriado, então, para evitar essa anóxia tecidual, principalmente cardíaca, ele é propositalmente resfriado para cerca de 32 graus, né? E ao final da cirurgia, é lógico, é ter feito um reaquecimento, né? Através do dispositivo ali de troca de calor, tá? Existem também dispositivos para aprisionar bolhas, né? Para que não seja feita uma embolia aérea para o doente. Essas bombas de pressão também, caso tenha alguma interrupção do circuito, são perigosas em relação à entrada de ar no circuito, né? A própria formação de coágulos, como eu comentei. Então, é uma cirurgia peculiarmente mais complexa, justamente pela instalação desse bypass cardiopulmonar, e eu vou tentar também mostrar e falar um pouco sobre as consequências disso. Então, aqui é só uma figura para a gente lembrar da intensa manipulação, né, que o sistema aí cardiovascular e o coração vai sofrer durante a cirurgia. Então, aqui na figura, a gente vê que existe um pinçamento aórtico, ou seja, uma pinça cirúrgica que vai clampear a aorta na sua porção ascendente durante esse período de anóxia e parada circulatória do coração, da atividade cardíaca. Na raiz da aorta é feita então uma infusão de solução cardioplégica que vai percorrer as coronárias e embeber esse miocárdio, tentando protegê-lo ao máximo durante esse período de ausência de atividade e de perfusão sanguínea, tá? O sangue, então, ele é drenado geralmente por uma inserção de uma cânula de drenagem, né, de retorno, uma cânula venosa aqui no ato direito. Ela vai passar por todo aquele circuito, então, de uma bomba em uma membrana oxigenadora e vai ser devolvido, tá, na aorta ainda ascendente, né, após o pinçamento da aorta. Então, isso é um circuito básico, né, de circulação extracorpórea. A gente vê intensa manipulação. Então, tem que ser confeccionadas essas bolsas, onde são inseridas as cânulas de drenagem venosa, devolução arterial e de infusão de solução cardioplégica. A gente tem aqui também, né, representado também uma outra cânula, que seria uma cânula de cardioplegia retrógrada. Ou seja, seria a infusão de solução cardioplégica de forma retrógrada na circulação coronariana, através do seio venoso. Isso pode ser necessário, pode ser uma estratégia de melhor proteção miocárdica, principalmente naqueles pacientes que têm doença coronariana muito extensa e avançada, ou eventualmente uma hipertrofia miocárdica muito acentuada, onde a infusão somente de solução anterógrada cardioplégica talvez não seja suficiente para proteger adequadamente esse miocárdio. Como eu comentei também, toda essa a ciência então da perfusão e da infusão de solução cardioplégica pode levar a graus diversos de disfunção miocárdica no pós-operatório. Outra questão, justamente essa intensa manipulação de aorta, né? Então, em pacientes que eventualmente têm um grau de aterosclerose, de calcificação aorto-coronariana muito intenso, é um paciente muito sujeito a eventos cerebrovasculares. Então, a gente pode, algum debris, alguma placa aterosclerótica, eventualmente migrar para a circulação e promover esses eventos. E é por isso que a gente tem que estar atento, então complicações vasculares à distância. Então, cerebrovasculares, então, o paciente é também profundamente sedado, então a gente tem que ficar de olho no despertar desse paciente, se ele não apresenta nenhum déficit, avaliar toda a perfusão dos membros, se ele não tem alguma isquemia periférica, ou eventualmente até uma complicação isquêmica aí de alguma víscera, abdominal principalmente, que levam a eventos catastróficos no pós-operatório. E quando o paciente está submetido à circulação extracorpórea, o contato do sangue do paciente com toda essa tubulação, que hoje em dia já tem uma preparação mais moderna, revestida de heparina e menos imunogênica, né, juntamente com a capilarização nessa membrana de oxigenação, o contato do sangue, então, com uma superfície externa, exógena, leva a uma resposta inflamatória. Então, essa agressão começa principalmente no período intraoperatório, e esse boom de citocinas que são liberados no período pós-operatório vão levar às consequências, né, de um modelo, então, de resposta inflamatória sistêmica que vai se desenvolver e se instalar justamente durante o nosso cuidado ali na UTI. E essa cascata inflamatória, ultimamente, vai levar a disfunções orgânicas que muitas vezes são responsáveis pelas complicações e pelo aumento de mortalidade no pós-operatório. Então, a gente vai estar diante de um modelo de resposta inflamatória sistêmica.
Como consequência dessa síndrome de resposta inflamatória sistêmica, então vamos ter essa liberação de citocinas inflamatórias, né, aumento da produção de óxido nítrico sintetase e de óxido nítrico, com vasodilatação e queda de resistência vascular sistêmica. Isso leva a uma queda de perfusão orgânica, uma tentativa de vasoconstrição compensatória, e isso tudo pode ser associado também a um infarto miocárdio ou uma disfunção miocárdica ali pós-cardioplegia, que vai levar a uma maior redução de débito cardíaco, de volume sistólico, com piora de perfusão sistêmica, hipotensão, queda de perfusão coronariana, criando muitas vezes ali um loop de agressão, né, isquemia e reperfusão, tanto miocárdio quanto tecidual, né, congestão pulmonar, hipoxemia e disfunção orgânica. Um outro fator também muito envolvido é a hipotermia. Como eu comentei, durante a circulação extracorpórea, o paciente é resfriado e aquecido novamente no pós-operatório imediato, porém é muito comum que ele tenha um after drop, né, uma nova queda de temperatura na chegada dele à UTI. Né? Isso já descrito muitos mecanismos de perda de temperatura durante as cirurgias em geral, tá? A própria sedação, a anestesia que promove uma vasodilatação tende a aumentar a superfície de troca de calor desse paciente, continuar perdendo temperatura no período pós-operatório. E a hipotermia tem diversas consequências maléficas, né? Distúrbio de coagulação, vasoconstrição compensatória, aumento de pós-carga, como a gente vai ver a seguir. Então, em relação ao manejo, assim, é fundamental que a gente, na chegada do paciente, a gente mantenha ele coberto, né? Evitar ficar descobrindo ele com frequência, seja para realização de exames ou esquecer de cobri-lo novamente. Evitar a infusão de fluidos gelados, né? Quando a gente faz uma ressuscitação volêmica. E a principal recomendação dos guidelines é realizar o aquecimento ativo. Então, simplesmente botar um cobertor em cima do doente não é suficiente para que o mecanismo de produção de temperatura dele alcance esse alvo de temperatura de normotermia, né? 36,5 a 37,5 graus Celsius, evitando também a hipertermia. Então, o recomendado e o que mais é utilizado então, são esses cobertores, né, de ar forçado, onde a gente pode fazer uma regulação e promover um aquecimento ativo desse paciente, evitando os efeitos deletérios da hipotermia. Lembrando que esses pacientes são muito suscetíveis a complicações pulmonares também. Tá? Em primeiro lugar, a maioria das cirurgias, né, de revascularização é utilizada a mamária interna, então hoje em dia a nomenclatura correta é a torácica interna até a torácica interna, geralmente esquerda, e para a colheita então dela, né, o harvesting dessa artéria, é feita uma manipulação também pleural e da caixa torácica anterior, muitas vezes com o paciente, o cirurgião realmente abrindo a pleura do paciente, promovendo uma comunicação ali pleuropericárdica para não evitar a coleção de derrame. E é um paciente então, que tem uma intensa manipulação da caixa torácica também, além da esternotomia, a manipulação então da caixa torácica, principalmente esquerda, né, mas em algumas cirurgias também é utilizada a mamária direita. Isso já também predispõe a um aumento de complicações pulmonares. Lembrando também que a disfunção miocárdica, a resposta inflamatória sistêmica, uma sobrecarga volêmica, né, associado a um extravasamento capilar aumentado, justamente por essa resposta, pode levar a edema pulmonar, assim como em outros órgãos. A própria manipulação cirúrgica que eu comentei, e o fato do paciente estar em bypass cardiopulmonar, onde toda a troca gasosa é feita através da membrana oxigenadora, e o paciente não tem necessidade, então, de manter uma ventilação pulmonar. É lógico que existem estratégias para não deixar esse pulmão totalmente colabado durante a cirurgia, mas dependendo da complexidade, muitas vezes é necessário uma hiperinsuflação pulmonar para a gente liberar o campo cirúrgico, para o cirurgião poder trabalhar com maior eficácia, e toda essa manipulação e essa ventilação específica do paciente em bypass pode levar a telectasias e até derrame pleural. Tá? Lembrando também dos efeitos, né, da ventilação mecânica na interação cardiopulmonar, alterando toda a dinâmica de pressão da caixa torácica. E lembrando que muitos desses pacientes, né, coronariopatas ou valvares, podem ter DPOC e não é incomum a gente enfrentar uma exacerbação da doença pulmonar no pós-operatório. Em relação às alterações hemodinâmicas, né, consequências, então, da circulação extracorpórea da cirurgia cardíaca, eu destaco as três principais. Uma redução de pré-carga, um aumento da pós-carga ventricular e uma redução do inotropismo, né? Vamos comentar um pouco sobre cada uma. Coloquei para cada uma delas, né, uma curva pressão-volume, tá? Para a gente entender um pouco dessa fisiologia. Em relação à redução da pré-carga, isso pode ser é, promovido por perda sanguínea, que não é incomum, já que é um paciente com um trauma cirúrgico da caixa torácica associado a uma anticoagulação durante a SEC, tá? A resposta inflamatória sistêmica levando a uma venodilatação, então um aprisionamento de sangue no sistema venoso, né? Uma redução no retorno venoso para os ventrículos.
né? Uma síndrome de extravasamento capilar, que pode ter graus variados, né? Em algumas situações muito intensos também. Isso leva a uma hipovolemia relativa, né? Intravascular. Então, eventualmente, a gente pode ter um paciente onde o pool total de líquidos dele está até aumentado, mas a volemia intravascular está depletada e com isso a gente tem um retorno, uma diminuição de retorno venoso. Alguns pacientes também com a função ventricular até acima do normal no pós-operatório, ou com uso de diurético, manitol, por exemplo, para controle de volemia durante a SEC, pode se apresentar com poliúria e isso ser uma causa também de diminuição de retorno venoso. E como eu comentei, a própria ventilação mecânica com pressão positiva pode ser um dos fatores de redução de retorno venoso. Então, na curva PV, né, é fácil entender que quando a gente tem uma diminuição do retorno venoso, a gente vai ter uma redução do volume sistólico, tá? E te digo que uma das principais intervenções no pós-operatório de cirurgia cardíaca é justamente a reposição volêmica, já que esse grau de extravasamento acontece, né? Então é muito comum que esses pacientes tenham um extravasamento capilar e uma hipovolemia relativa, de forma que a reposição de fluidos é uma das principais intervenções no pós-operatório, né? Suficientes para a gente muitas vezes restabelecer o débito cardíaco e a perfusão orgânica desse paciente. Então, quando a gente pensa em otimizar a pré-carga desse doente, o próprio desmame de ventilação mecânica já contempla, então, uma retirada da pressão positiva e uma melhora de retorno venoso para o coração. Lógico que o carro-chefe vai ser a infusão de fluidos, né? Então, quando a gente promove a infusão de fluidos, a gente aumenta esse volume estressado que vai lá aumentar o retorno venoso, né? O ato direito, depois para o ventrículo direito, ato esquerdo e ventrículo esquerdo. E pela curva de Frank-Starling, a gente entende que, né, que esse aumento da distensão ventricular vai promover um aumento da ejeção e do volume sistólico. Uma outra questão é utilizar justamente vasoconstritor, né? Pensando que esse paciente já está um pouco vasodilatado, ou seja, a capacitância venosa dele já está um pouco aumentada em relação a um paciente normal, a infusão de fluido pode ser deletéria, na medida que existe esse extravasamento capilar e a gente não quer, então, que o paciente fique ali encharcado, né, no terceiro espaço, nas vísceras, cheio de líquido. Então, quando a gente utiliza vasoconstritor, lembrar que existe também uma certa vasoconstrição venosa. Na medida que a gente faz um aumento desse tônus venoso, a gente pode também aumentar o volume estressado e melhorar nosso débito cardíaco sem lançar mão de grandes quantidades de infusão de fluidos, tá? Lembrando que o vasoconstritor de escolha noradrenalina também tem um pouco de efeito inotrópico, né? Isso pode contribuir também por um pouco de aumento de frequência, de contratividade, sendo suficiente, na maioria dos casos, para a gente estabelecer um bom débito cardíaco e uma boa perfusão orgânica. Então, aquela cirurgia que foi uma SEC rápida, sem complicações, é comum que a gente tenha que fazer uma certa infusão de fluidos. Na medida que a gente vai reaquecendo o paciente, também é normal que vá se instalando essa questão de inflamação e vasoplegia, e o paciente necessite, então, de um vasoconstritor, geralmente em dose baixa, né, com possibilidade de desmame nos primeiros dias de pós-operatório. Então, isso a gente encara como um pós-operatório normal. Aquele paciente que recebeu, então, um aporte volêmico, utilizou um vasopressor, estabeleceu ali o balanço oferta e consumo e se desempenhou bem no pós-operatório. Em relação ao aumento de pós-carga, né? Como que isso acontece? Ativação do sistema nervoso simpático, então o próprio trauma cirúrgico, a resposta inflamatória sistêmica e dor no pós-operatório podem ser contribuintes para um aumento de pós-carga por mecanismo de vasoconstrição arterial. A própria hipotermia, onde uma resposta fisiológica é a vasoconstrição, na tentativa de diminuir a perda de temperatura para o meio ambiente. Pacientes hipertensos, que podem ter, então, esse tônus vascular mais aumentado cronicamente. E se a gente pensar também no paciente que tem hipertensão pulmonar, ele pode ter também uma vasoconstrição pulmonar, piorando a pós-carga do ventrículo direito, né? E aqui na curva PV a gente entende como a pós-carga, então essa mudança então de complacência, de acoplamento ventrículo arterial do paciente, promove um aumento das pressões ventriculares com uma redução de débito cardíaco, e isso é muito deletério. A gente vai ter queda do volume sistólico e da oferta tecidual de oxigênio, e também vamos trabalhar com pressões ventriculares elevadas, podendo gerar edema pulmonar, por exemplo. Para manejo, né, e otimização da pós-carga desses pacientes, correção da hipotermia é uma medida inicial que a gente já faz na chegada do paciente, né, esse é o aquecimento ativo. Promover uma analgesia adequada para esse paciente, muitas vezes é suficiente para que ele acorde, tenha um despertar mais calmo e não ative um tanto esse sistema nervoso simpático, tá? E a gente utiliza preferencialmente um vasodilatador arterial, né? No caso, o nitroprusiato, o nipride, que vai ser capaz, então, de reduzir a pós-carga, melhorar a ejeção ventricular, né? Promover um certo grau de vasodilatação coronariana também,
diminuir a pressão intraventricular, melhorando mais ainda a perfusão coronariana, promovendo eventualmente também uma vasodilatação arterial pulmonar, né, diminuindo a pós-carga do ventrículo direito. A gente pode utilizar também outros tipos de dilatadores quando a gente pensa, por exemplo, no paciente com hipertensão pulmonar e disfunção do ventrículo direito. O próprio óxido nítrico inalatório é uma boa alternativa, porque faz uma vasodilatação regional na área arterial pulmonar e não sistêmica, tá? Ou o milrinone, né, que funciona como um inodilatador. Então, tem a propriedade inotrópica, muitas vezes para dar um suporte inotrópico para o ventrículo direito, assim como também uma propriedade vasodilatadora com queda da resistência vascular pulmonar. Tudo isso a gente trabalhando, então, lógico, com metas de perfusão sistêmica, de pressão de arterial média e de artéria pulmonar. O terceiro pilar aí fundamental, né, de avaliação e compensação é a redução do inotropismo. Como eu já comentei, os pacientes são submetidos à cardioplegia, então podem ter uma disfunção miocárdica pós-SEC, né, pós a cardioplegia. Podem ser muitas vezes pacientes que têm uma disfunção ventricular prévia, agravada, né, pela cirurgia. Muitos desses pacientes já utilizam beta-bloqueadores cronicamente, então são cronicamente beta-bloqueados com uma redução da função inotrópica do coração. Isso acontece principalmente em pacientes submetidos a SEC prolongada, e a definição seria em torno de uma SEC aí acima de 120 minutos, né, ou 2 horas. A redução de inotropismo também pode ser relacionada a complicações cirúrgicas, alguma disfunção valvar, uma falha de enxerto de prótese, ou um próprio infarto perioperatório, né, eventualmente alguma ponte cujo fluxo não ficou adequado e o paciente pode sofrer uma isquemia miocárdica ali adicional no intraoperatório. E aqui na curva PV a gente vê como essa curva também se inclina, né, no paciente com redução de inotropismo, né, trabalhando da mesma forma com pressões intraventriculares mais aumentadas e com uma grande redução de volume sistólico de débito cardíaco. Quando a gente promove um aumento do inotropismo, né, a gente melhora muito o nosso volume sistólico e trabalha com pressões de enchimento mais baixas, né, evitando então a sobrecarga também pulmonar no caso do ventrículo esquerdo. Lembrando, então, né, que na curva de Frankenstein, um paciente com um débito cardíaco adequado, ele é uma função inotrópica adequada, ele é mais fluido responsivo do que o paciente com inotropismo reduzido, e que muitas vezes a gente aumenta muito a pré-carga desse paciente, eventualmente ele pode piorar a função cardíaca e cursar com mais redução ainda de débito cardíaco. Então, lembrando que quando a gente lança a mão de um inotrópico e otimiza o inotropismo do paciente, a gente melhora essa relação, né, de pré-carga e débito cardíaco. Então, os pacientes até passam a tornar-se um pouco mais fluido responsivos, vamos dizer. Com a própria volemia, ele consegue aumentar o débito cardíaco. Para otimização, fundamental a correção de acidose e distúrbios eletrolíticos, principalmente do cálcio, né? Lembrando que o cálcio intracelular é responsável por esse acoplamento da troponina e ativação da fibra miocárdica. Obviamente, a gente vai utilizar inotrópicos, né, para dar um suporte para o paciente. E em casos mais extremos, né, ou de falha, a gente tem que pensar, então, em suporte ventricular, também como balão intraórtico e ECMO, como eu vou comentar mais à frente na parte de choque. No final das contas, o que a gente quer é um equilíbrio, ou seja, que o meu delivery, a minha entrega de oxigênio, seja compatível com o consumo do paciente. Então, as nossas metas de pressão arterial, de débito cardíaco, são muito variáveis. Eu digo isso porque a gente não precisa ficar tomando condutas frente a um paciente que está bem. Então, se o paciente está lá com um nível de consciência adequado, está com uma sedação adequada, promovendo um despertar adequado, é possível extubar ele. A gente pode fazer uma ressuscitação volêmica caso ele tenha sinais de hipoperfusão. Esse paciente tem os níveis de lactato preservado, tempo de enchimento adequado, bom débito urinário. Esse paciente, pressões de enchimento baixas, eventualmente, se a gente estiver monitorizando ele. Se esse paciente tem um débito cardíaco que não está promovendo alteração macro, micro hemodinâmica, a gente não tem que se preocupar, né, em medidas adicionais para otimizar o débito cardíaco dele. Diferente daquele paciente que, independente do débito cardíaco dele, está se apresentando com sinais de hipoperfusão. Então, ele está com o tempo de enchimento reduzido, extremidades frias, oligúrico, não tem um despertar neurológico adequado, ele tem aumento do lactato, queda de saturação venosa central, aumento do gap de CO2. Nesses pacientes, a gente tem que lembrar de lançar mão de diversas medidas que melhorem nosso delivery de oxigênio. Então, isso envolve otimização de frequência cardíaca, terapia com fluido, né, inotrópicos, inodilatadores, até mesmo a transfusão sanguínea, então aumentando os níveis de hemoglobina para que essas hemácias consigam carregar melhor o oxigênio. A gente tem que se preocupar também com a ventilação desse doente, se está adequada. E a gente não pode esquecer também em medidas para otimizar o consumo, ou seja, frente ao paciente que tem choque, tem hipoperfusão orgânica,
nós lançamos mão de tudo que aumente o delivery de oxigênio e também temos que se preocupar com tudo que reduza o consumo de oxigênio. Então, o paciente que não está legal, não é interessante que ele esteja se despertando agitado, com dor, né, hipotérmico. Então, geralmente são pacientes que a gente mantém ele com uma sedação, com uma analgesia adequada, né? Aquecemos esse paciente, mantemos ele em ventilação mecânica, muitas vezes controlada, né, para a gente reduzir esse trabalho respiratório dele, para que com isso a gente consiga alcançar o equilíbrio, né, enquanto a gente corrige ou eventualmente só espere que essa disfunção miocárdica e essa resposta inflamatória do paciente cedam ao ponto dele poder ser retirado de todo o suporte inotrópico, mecânico ou circulatório. Vou falar um pouquinho então de drenos agora, né? Um tema que dá bastante dúvida, tá? Lembrando que a maioria dos pacientes vão ter pelo menos a colocação de um dreno mediastinal, né? A maioria deles com uma inserção mediana, que subxifoide. São drenos de silicone, né? Muitas vezes maleáveis. Alguns modelos mais antigos rígidos, então com alguma preocupação de imobilização do paciente, em estar promovendo alguma lesão de estrutura ali da caixa torácica, mas a maioria dos drenos mais modernos são de silicones maleáveis que tem um orifício distal, né, orifícios laterais, e muitas vezes o cirurgião coloca uma inserção também direcionada para a pleura esquerda. Lembrem, a gente tem sempre, na maioria dos casos, a manipulação da pleura esquerda justamente para a confecção da ponte de mamária. Então, esse dreno acaba tendo uma dupla função. Ele é capaz de drenar a caixa torácica esquerda, assim como a cavidade mediastinal, né? Justamente por ter muitas vezes uma comunicação pleuropericárdica. Em caso de sangramento ali do sítio da mamária, esse sangue tem até a possibilidade de se acumular na caixa torácica, né? Justamente por essa comunicação e não promover um tamponamento de forma abrupta, tá? Por essa comunicação com a pleura, muitas vezes eles têm então a influência da pressão negativa do paciente em ventilação espontânea, é por isso que a gente deve se preocupar também em alguma manobra de valsalva ou inspiração completa no momento de retirada, porque se o paciente fizer algum esforço expiratório, a pressão negativa pode sugar ar ali para dentro das cavidades. A gente costuma deixar esse dreno em aspiração contínua, tá? Com isso, ele impede a entrada de ar e de líquido e promove também uma patência do dreno. Então, a gente pode utilizar aqui o Takaoka, né, ou o dreno convencional, deixando ele em aspiração contínua, evitando a oclusão do dreno. Em alguns casos, né, o cirurgião pode lançar mão de um segundo dreno, né, para drenagem de cavidades pleurais, seja ela esquerda ou direita, a maioria dos casos esquerda, como já comentei, e esse dreno pode ter tanto uma inserção mediana, que é subxifoide, quanto intercostal. Lembrando que os drenos intercostais costumam provocar um pouco mais de dor no pós-operatório, então muitos cirurgiões têm a preferência em colocar um dreno de inserção ali subxifoide para otimizar, então, a drenagem de cavidade pleural. E o que a gente tem que ficar atento, né? Principalmente na obstrução de dreno. Tá? Lembrando que isso pode ser causado por um hemotórax, pode levar a pneumotórax e principalmente ao tamponamento, que seria a situação mais catastrófica aí no pós-operatório. Então, frequentemente a gente se depara com essa situação que é claramente um dreno com a falha de sua função, ou seja, ele está todo coagulado por dentro, preenchido com sangue coagulado, ele não está patente, ele não está drenando e exercendo a função dele. Existe inclusive um extravasamento de sangue, né? Por volta do orifício do dreno. Então, essa é uma situação clara de distócia de dreno, onde sim a gente deve se preocupar e tomar medidas para manter essa patência de dreno. Tá? Lembrando que a obstrução do dreno leva, então, a uma síndrome de coágulo retido. Né? O sangue que vem ali do pericárdio vai se acumular ali na cavidade cardíaca, levando a hemólise, consumo dos fatores de coagulação e até um processo inflamatório que é responsável por derrame pericárdico, né, pleural e até FA pós-operatória. Então, a manutenção da patência dos drenos é uma recomendação, né, de guidelines, então, prevenir o coágulo retido. E aqui é algo que eu queria destacar, então, uma recomendação 3, né, com nível de evidência A, de não se realizar, né, o stripping do dreno, vou explicar isso direitinho, essa manipulação de rotina do dreno, tá? E nem quebrar o campo estéreo, né, a conexão dos drenos, porque isso pode levar, então, a aumento de infecção. Então, o chamado do stripping, né, é uma medida onde a gente faz pressão ou com a mão ou com uma pinça, né, no sentido distal ao dreno, né, na tentativa de desobstrução do dreno, né? Lembrando que ele pode ser ineficiente se a gente tiver algum coágulo lá dentro que não seja responsível a essa criação de pressão negativa e potencialmente danoso, porque esses dispositivos, tanto o stripping manual quanto com pinça, eles criam pressões de sucções muito negativas dentro do dreno. E lembrando que ele, como tem orifícios laterais, ele pode estar sugando ali alguma ponte, uma parte do coração ali e lesando essas estruturas, promovendo até aumento do sangramento.
Então, essa manobra mais agressiva só deve ser reservada frente a alguma situação extrema, de clara obstrução do dreno, com tamponamento, né, e evitar e recomendar então não fazer isso de rotina, como alguns locais recomendam. Diferente dele, o milking, né, que seria a ordenha, seria o fato de você a manipulação mais gentil. Você espreme o dreno, você tenta quebrar aqueles coágulos que vêm se formando, né? Isso pode auxiliar na movimentação de pequenos coágulos ou debris até o coletor do dreno, evitando a obstrução dele. Então, o milking, a ordenha, é muito menos danoso, muito menos perigoso do que o stripping, que cria uma pressão muito negativa. E pode ser uma ferramenta, então, que auxilia na prevenção da oclusão do dreno. E olha que interessante, existe uma definição universal, né, de sangramento perioperatório de cirurgia cardíaca. E o que é diferente, a gente está acostumado com outros drenos, né, menos calibrosos, de cirurgias aí abdominais, torácicas, ou outros tipos de cirurgia, onde a quantidade de sangramento é muito menor do que a cirurgia cardíaca. Então, veja só, eles classificam até como insignificantes os sangramentos até 600 ml em 12 horas, tá? E sangramentos moderados até 1000 ml nas primeiras 12 horas, ou seja, o dreno mediastinal ele está lá justamente para prevenir a coleta dele no mediastino, e a gente espera que ele tenha um débito aumentado em relação aos outros drenos, né, principalmente nas primeiras horas, mas justamente com uma tendência de redução progressiva, que não cause instabilidade hemodinâmica no paciente, que não leve a distúrbio de coagulação. Então, frente a essas situações, um paciente estável, um sangramento em redução, uma quantidade não muito significativa, a gente está diante de um sangramento normal, onde a gente pode ficar tranquilo, né? Diferente daquele paciente que dentro das primeiras 2, 3 horas, né, aumenta o sangramento, enche todo o coletor em pouco tempo, evolui com uma estabilidade hemodinâmica significativa, com queda de hemoglobina, a gente se preocupa em corrigir essa coagulopatia ou pesquisar algum sangramento cirúrgico com maior velocidade. Então, aqueles pacientes com sangramento clínico, como eu comentei, né, que não promovem tanta instabilidade, que tem uma tendência de redução progressiva, a gente sempre mantém a periodicidade do dreno, né, então não realiza ordenha de rotina, mas se preocupa, né, e vigia então a periodicidade do dreno. Muitas vezes o fato de a gente corrigir a hipotermia inicial do paciente, né, a hipocalcemia, já que os pacientes transfundidos têm uma tendência de ter uma redução de cálcio, né, a gente controla a agitação do paciente, hipertensão arterial, muitas vezes é suficiente para a gente reduzir, né, e controlar esse sangramento. Lembrando que os pacientes, então, ao final da SEC, têm a reversão do efeito da heparina com protamina, e é importante a gente respeitar essa relação de 1 para 1, né, em relação às unidades utilizadas de protamina, porque a protamina, na ausência da heparina, tem até um efeito de piora de sangramento. Então, a gente não costuma fazer protamina acima dessa relação, ou seja, doses empíricas de protamina, frente a um paciente que está tendo um sangramento no pós-operatório. E aí o grande recado é corrigir os distúrbios de coagulação baseados nos exames laboratoriais que a gente vai ter. Então a gente tenta, em certo grau, evitar a politransfusão desses pacientes, mas também não sair corrigindo tudo a olho, né? Então a gente coleta exames do paciente, lembrando que o paciente que perpetua o sangramento, ele pode começar a consumir fatores de coagulação, que é sempre interessante a gente repetir esses exames para avaliar como que está a tendência da coagulação desses pacientes. Antes de transfundir hemoderivados e hemocomponentes, a gente pode considerar, então, o uso de desmopressina, antifibrinolíticos, né, complexo protrombínico, Beriplex, e reversores específicos do IDOX, né, quando é o caso do paciente estar utilizando esses novos medicamentos. Então, aqui a gente vê nesse algoritmo, assim, quando a gente tem alteração, obviamente, do TCA, né, que é um teste point of care, que é feito durante a SEC, ou no TTPA, que é mais comumente dosado no pós-operatório, se a gente tem uma alteração deles, sim, a gente pode inferir que é uma recirculação de heparina, e esse paciente pode receber uma dose extra de protamina. Se a gente identifica uma disfunção plaquetária, né, tanto pelo número de plaquetas reduzidos, quanto um paciente em uso prévio de antiplaquetários, como não é incomum no pré-operatório, pacientes com síndrome coronária aguda, né, utilizando aí a dupla antiagregação plaquetária, a gente pode optar por transfusão de plaquetas. Se o paciente tem alteração de NR do TP, a gente pode transfundir plasma, tá? E plasma fresco e considerar também complexo protrombínico, que eu sei que a disponibilidade não é tão grande e até o custo é um pouco maior, a gente pode lançar a mão do plasma que contém aí quase todos os fatores de coagulação suficientes para controlar o sangramento. E lembrando que o paciente também pode ter deficiência de fibrinogênio. Então, quando a gente dosa um fibrinogênio, algumas referências falam entre 150 ou 100. Abaixo disso, a gente pode transfundir crio precipitado, que é rico em fibrinogênio, e com isso corrigir
o distúrbio de coagulação do paciente. Você vê que os guidelines europeus aqui, eles falam em todo um preparo pré, intra e pós-operatório, então, a utilização de circuitos de mini-sec, individualizar, né, essa titulação de protamina em relação à heparina, né, promover a normotermia do paciente, utilizar um antifibrinolítico profilático já no intraoperatório, tanto como o uso do cell-safe, já são medidas que previnem o sangramento no pós-operatório. E no pós-operatório, como eu destaquei aqui, ó, utilização de testes laboratoriais, o point of care, para corrigir os distúrbios guiados, né, concentrado de fibrinogênio ou crioprecipitado, aquele que cita já o valor de 150, plasma fresco ou complexo protrombínico para deficiência de fatores de coagulação, né, alargamento dos tempos de coagulação, e transfusão de plaquetas ou desmopressina, aqui ele até coloca uma outra referência em torno de 50 mil plaquetas, tá? E a transfusão de glóbulos vermelhos, né, baseada na condição individual de cada paciente. Então, eu acho que é a mesma ideia, se ele tem uma ausência de sinais de hipoperfusão, ele não precisa ser transfundido, né, ao contrário do paciente mais grave, onde a gente até mira em alvos mais elevados de hemoglobina, em torno de 9 a 10. E aí todo mundo gosta de perguntar, né? E o tromboelastograma, né? Óbvio, é um exame também point of care, né? Que um resultado ali em tempo real. Porém, o custo de disponibilidade é muito ruim, ele é pouco disponível com custo elevado. A interpretação é complexa, então necessita de treinamento adequado. A padronização dele é um pouco limitada, né? Então, principalmente no contexto pós-operatório. E se a gente não adicionar testes específicos, a gente não consegue distinguir fatores específicos. Mas, de fato, é uma boa ferramenta, principalmente nos grandes centros que tem ela disponível para a gente corrigir, né, adequadamente os distúrbios pós-operatórios. E agora vamos então para a parte de choque pós-cardiotomia. Então, até então, eu posso ter um paciente onde eu otimizo minha pré e pós-carga, dou um suporte nootrópico, né, faço controle de sangramento dele, eu tenho uma boa evolução e ele caminha bem, né, assim como é a maioria, pelo menos o desejado, dos pacientes em pós-operatório. Por outro lado, eu posso me deparar com um paciente que enfrenta, né, e desenvolve um choque pós-cardiotomia. A definição é uma falência circulatória aguda após a retirada de SEC, ou pelo menos na tentativa de saída de SEC, caracterizada por baixa oferta de oxigênio tecidual e se apresentando por hipotensão persistente e disfunção orgânica, apesar desse ajuste volêmico e uso de drogas vasoativas. Então, definição um pouco ampla, mas é justamente esse paciente que não sai adequadamente de SEC, eventualmente até a equipe cirúrgica chama algum auxílio para a gente tentar otimizar a saída dele de SEC, né, a autonomia do paciente, ou aquele paciente que na UTI já evolui então com disfunção orgânica, né, e dose alta de drogas vasoativas. Para avaliação, é fundamental a gente ver por quê, né, um método de imagem, aqui eu destaquei o eco transesofágico, a gente vai comentar o porquê dele, e algum método de monitorização invasiva, e destaquei aqui o uso do Swan-Ganz, que são dois métodos que são muito mais disponíveis também no nosso meio, pelo menos nas UTIs aqui em São Paulo. Uma comparação, então, por que que o Swan-Ganz e não uma monitorização minimamente invasiva, né, como é mais comum e talvez em outros tipos de cirurgia? Em primeiro lugar, uma aferição direta da pressão de artéria pulmonar e na pressão de oclusão de artéria pulmonar, né? O Swan-Ganz permite que a gente faça isso de uma forma direta e eventualmente até contínua da pressão da artéria pulmonar, por exemplo. Nos métodos minimamente invasivos, essas medidas não são disponíveis. Para a gente estimar a pré-carga, né, a pressão de enchimento ventricular, o Swan-Ganz nos responde, então, as pressões de enchimento do ventrículo direito através da PVC de forma contínua e também do ventrículo esquerdo através da pressão de oclusão. Enquanto nesses métodos minimamente invasivos, essas medidas são feitas de forma indireta, tá? O cálculo da resistência vascular pulmonar é calculado diretamente, lógico, através de uma fórmula e não é disponível nesses outros métodos, tá? O débito cardíaco é feito por termodiluição, então tem alta acurácia quando a gente utiliza o Swan-Ganz e tem uma menor acurácia nesses métodos minimamente invasivos, que muitas vezes são feitos algumas vezes por termodiluição, mas fazem uma calibração através do contorno da análise de pulso e os pacientes com arritmias, né, ou com mudanças muito bruscas e frequentes de tônus vascular, a gente teria que ficar calibrando muitas vezes esse método, então acaba não sendo ideal no contexto pós-operatório. Então, nesses pacientes que têm arritmias, uma ventilação, muitas vezes, a gente mexendo toda hora na ventilação do paciente, o Swan-Ganz é um método mais confiável na medida que ele faz a termodiluição transpulmonar e menos confiável nesses outros métodos. Então, o Swan-Ganz permite a identificação do parâmetro hemodinâmico misto, muitas vezes, pois mostra para a gente dados completos, né? Função do ventrículo direito, ventrículo esquerdo, resistências aí sistêmicas e pulmonares, enquanto nos métodos minimamente invasivos, eles dão medidas mais globais e não específicas entre ventrículo esquerdo e direito,
como é muito comum a gente ver no pós-operatório, né, uma disfunção isolada ou associada dos dois ventrículos. Então, o Swan-Ganz, a gente vê que tem uma maior utilidade no pós-operatório. Alguns catéteres mais recentes, versões mais modernas, então tem feito até a monitorização contínua do débito cardíaco com o Swan-Ganz. E aí, quando a gente faz então a avaliação hemodinâmica desse paciente, a gente pode já inferir diversas causas, né? Então, numa situação de hipovolemia, a gente identifica ali pressões de enchimento baixas, tá? Com resistência vascular sistêmica alta, né? Às vezes, muitas vezes com uma variação de volume sistólico, variação de pressão de pulso também elevada, e são pacientes que costumam ser fluido responsivos, que têm uma veia cava inferior eventualmente colabada numa tração point of care, ou que têm cavidades ventriculares pequenas, né? São todos achados compatíveis com hipovolemia. No paciente que tem disfunção ventricular esquerda, geralmente a gente tem uma PVC elevada, uma pressão de oclusão de artéria pulmonar muito elevada, uma resistência vascular também aumentada e uma variação de volume sistólico, né, dele, baixo até eventualmente normal. A gente pode ver também uma redução de complacência ventricular, já que esses pacientes têm uma disfunção diastólica, e lembrar que a pressão de oclusão de artéria pulmonar é diferente do volume diastólico final. O que eu quero dizer com isso? Pacientes que têm disfunção grave do ventrículo esquerdo, muitas vezes precisam trabalhar com pressões de enchimento um pouco mais altas do que o normal. Então, podem ser pacientes onde a gente trabalhe, né, e almeje pressões de enchimento não tão baixas como no paciente normal. Então, a gente, lógico, tenta baixar essa elevação que é característica do choque cardiogênico, mas não tanto a ponto de promover uma piora de débito. A gente pode ter uma situação de disfunção isolada do ventrículo direito, onde normalmente a gente vê a pressão venosa central muito elevada e a pressão de oclusão normal ou até baixa, ou seja, o ventrículo direito não está conseguindo ejetar sangue para que ele encha adequadamente as câmaras esquerdas e promova um aumento, uma normalização do débito. Pressão de artéria pulmonar costuma estar bastante elevada e a resistência vascular sistêmica normal ou até elevada, né, na tentativa de compensar, então, esse baixo débito. A variação de volume sistólico baixa ou normal e lembrar que a PVC costuma ser desproporcional à pressão de oclusão de artéria pulmonar, então a PVC é muito mais alta do que a PAP. A gente pode calcular também um índice de pulsatilidade da artéria pulmonar, que costuma estar reduzido na disfunção do VD, e com um método de eco a gente pode ver eventualmente o deslocamento, né, do septo interventricular para a esquerda, denotando esse aumento de pressão em câmeras direitas. Então veja como o Swan-Ganz, né, através desse cálculo aqui da PAP e dos próprios achados, pode diferenciar então a disfunção do ventrículo direito. No tamponamento cardíaco, a gente vê que pode com uma equalização das pressões de enchimento, tá? E o colapso de câmeras direitas no ecocardiograma. Então, também é uma ferramenta para a gente identificar uma das principais causas de choque no pós-operatório. Lembrando que pacientes com arritmias vai ser muito variável na medida que o tempo diastólico e sistólico vai variar muito, tá? E, obviamente, a gente faz o diagnóstico, né, não pelo método invasivo em si, mas pela monitorização cardíaca. Pacientes com uma vasoplegia intensa, a gente vê então pressões sempre baixas, né, com a resistência vascular sistêmica muito reduzida, né, com um débito cardíaco muitas vezes elevado, normal, né, até pacientes com hipotensão. E no paciente que tem disfunção mecânica, né, alguma alteração valvar, a gente pode ter medidas variáveis, então muitas vezes a gente não identifica nenhum padrão mais clássico e o eco é essencial para mostrar para a gente esses parâmetros. Lembrando que a gente pode ter uma associação de causas, então pode ser pacientes que têm disfunção do ventrículo esquerdo, que estão um pouco vasoplégicos, que estão hipovolêmicos, né, e nesses casos também o Swan-Ganz vai ajudar a gente na monitorização e na condução do caso, na medida que ele vai recuperando uma outra disfunção. Nesse sentido, né, a ecocardiografia transesofágica, eu destaco, é fundamental, porque promove um diagnóstico diferencial rápido. Então, se eu tenho alguma alteração de contratividade segmentar, algum tamponamento, uma disfunção valvar, eu identifico rapidamente a causa, né, dessa disfunção. Lembrando que a janela transtorácica é muito limitada nesses pacientes, né, justamente pela produção de drenos, a interposição de ar na caixa torácica. O eco mesmo me permite uma monitorização dinâmica, ou seja, eu posso tomar intervenções e continuar monitorizando o paciente com esse método de imagem. E principalmente porque o eco muitas vezes traz indicações cirúrgicas para a gente. Através do método, a gente identifica que é um choque cardiogênico, por exemplo, na disfunção ventricular esquerda, e através do eco a gente identifica, por exemplo, um tamponamento. Então, presença de derrame. Lembrando que no pós-operatório, né, a gente pode não encontrar aquela situação clássica de derrame grande, né, por todo, ao redor de todas as câmaras cardíacas. A gente pode ter derrames mais localizados, né, mais densos, correspondendo a sangue, restringindo o enchimento de alguma câmara específica. A gente pode identificar uma disfunção de prótese valvar que foi trocada no intraoperatório, a identificação de leaks paravalvares, né, de vazamentos
paravalvares responsáveis aí por disfunção cardíaca. Uma outra situação que eu vou comentar também, obstrução de via de saída de ventrículo esquerdo, onde o manejo também é muito específico, ou até uma CIV pós-infarto ou pós-cirúrgica. Então, a gente considera que esses dois métodos são fundamentais, né? Identificar e manejar o padrão do choque, né? E procurar por alguma indicação cirúrgica, alguma complicação que mereça uma intervenção cirúrgica numa reoperação desse paciente. Em relação ao manejo, né? Então, essa figura eu acho muito interessante, tá? Porque ele classifica, então, os tipos de choque no pós-operatório. Então, o choque cardiogênico, o choque vasodilatatório, né? O vasoplético, o choque obstrutivo e o choque hemorrágico ou hipovolêmico. Né? Então, o que ele já comenta aqui ó, no aluno, não sei se ficou um pouco ruim para vocês verem. Então, o choque misto é comum, então, considerar, lembra, a causa a primária e secundária do choque, baseada no cenário clínico, e corrigir as duas coisas, né? Utilizar, né, devices, né, de monitorização, então, catéter de artéria pulmonar, linhas arteriais, drenos e o exame físico para estreitar os diagnósticos, né? E promover também o POCS, ultrassom point of care, para avaliar principalmente a função ventricular, o tamanho das câmeras, presença de landslide, também para identificar um choque obstrutivo, aí no caso de um tamponamento cardíaco, e evidências de tamponamento, né, relativo, então comparar muitas vezes o eco pré ou intraoperatório com o POCS ali na situação do choque. Interessante, no choque cardiogênico, né, ele comenta um pouco aqui sobre os achados hemodinâmicos, né, geralmente a gente tem uma pressão de pulso estreitada, né, achatada. No choque vasodilatatório, a gente tem geralmente uma pressão de pulso ampla. E nessas duas situações de choque obstrutivo ou de choque hemorrágico, a gente tem aquela variação exacerbada na variação de pressão de pulso, né? Obviamente, no choque hipovolêmico hemorrágico, a gente vai tratar a causa específica, e no choque obstrutivo também, vamos promover aliviar a drenagem do pneumotórax, né? Ou eventualmente submeter o paciente a uma drenagem cirúrgica do tamponamento. Então, aqui ele mostra as principais causas de choque e os padrões, né? Assim como até uma análise da curva de pulso nesses pacientes. Comentando sobre cada um, né? O choque vasoplégico, obviamente, vai corrigir inicialmente o componente hipovolêmico, lembrando que pode ser necessário uma grande quantidade de fluidos, então é sempre bom a gente reavaliar os parâmetros a cada infusão, então realizar a infusão, expansão volêmica, e novamente ver como é que está o débito cardíaco do paciente, analisar novamente os padrões microhemodinâmicos para ver se houve uma melhora. Né? Geralmente a gente dá preferência por cristalóides, né? Não tem evidência da utilização de coloides ou outros fluidos. A gente pode considera algumas vezes a albumina, principalmente naqueles pacientes que têm uma síndrome de Leak, de extravasamento capilar muito intenso, né, com concentração, que respondem brevemente só à infusão de cristalóides, a gente pode eventualmente considerar o uso de albumina. E como eu comentei, né, a utilização de vasopressores deve ser associada para otimizar também o retorno venoso. A gente usa também de rotina nesses casos corticoide, né, pensando já numa insuficiência adrenal relativa relacionada ao choque e a própria redução da resposta inflamatória nesses pacientes. No choque cardiogênico, obviamente, a gente lembrar que fração de ejeção reduzida não exclui outras etiologias do choque, então não é porque a gente bater um eco que a gente vê uma função reduzida que o choque desse paciente é exclusivamente cardiogênico. Lembrar que existem outros componentes que podem estar causando choque e é importante, então, a monitorização hemodinâmica para nos auxiliar no diagnóstico. É fundamental descartar a isquemia, já que assim, a maioria das cirurgias são revascularização miocárdicas, e a gente pode ter alguma disfunção de enxerto, que possa estar promovendo, então, um infarto ali perioperatório no doente. Então, sempre avaliar o eletro, né, associado a alterações de contratividade segmentar. Obviamente, a gente vai manejar com inotrópicos, e a gente pode utilizar a dobutamina, né, adrenalina também, em casos ali que tem disfunção de VD associado, ou que a gente queira também um efeito vasoconstritor associado, e o mirrinone, como eu comentei, principalmente naqueles casos de hipertensão pulmonar e disfunção ventricular direita. Alguns pacientes podem até ter uma frequência cardíaca inapropriada, inadequada para a situação de choque. Podem ser cronicamente beta-bloqueados ou estar diante, então, de algum bloqueio atrioventricular. Então, lembrar que os pacientes vêm com um fio de marcapasso epicárdico, que eventualmente a gente pode até instalar o marcapasso e aumentar a frequência cardíaca dele na tentativa de otimizar o débito cardíaco. Então, lembrando que a gente tem uma redução de complacência, né, que pode necessitar de uma papo mais elevada nesses pacientes com disfunção ventricular. A manutenção de uma sincronia atrioventricular é interessante. Então, os pacientes que têm FA comprometendo muito o débito cardíaco ou algum tipo de bloqueio atrioventricular, é interessante que a gente faça correção, né, com marcapasso ou com resolução da arritmia. Evitar taquicardia excessiva, isso é ruim, né, em pacientes principalmente com disfunção diastólica. Então, manejar o inotrópico ao ponto de deixar com uma frequência cardíaca adequada para esse paciente. E, obviamente, a gente vai escalonar
né, para uma assistência ventricular mecânica antes de uma disfunção orgânica completamente instalada, ou seja, a gente não espera chegar naquele padrão, perfil de crash and burn, onde o paciente tem múltiplas disfunções orgânicas para estar indicando uma assistência ventricular mecânica. A gente deve fazer isso idealmente nas primeiras horas, já identificando esse paciente que está evoluindo mal, para o próprio suporte ventricular, né, mecânico, evitar essas disfunções orgânicas de formas irreversíveis. Nesse sentido, existe um score interessante que a gente utiliza, que é o VIS, né, o Vasoactive Inotropic Score, que ele faz uma estratificação de gravidade, né, principalmente naqueles que permanecem com esse VIS elevado aí nas primeiras 24 horas. Ele pode eventualmente ser um guia, né, um alarme aí para a gente medir os pacientes que têm indicação de suporte mecânico. Então, VIS elevado acima de 40, 50 nas primeiras 6 horas, né, que permanecem muito elevados, junto, lógico, com uma elevação significativa de lactato, uma não resolução da hipoperfusão, podem ser um candidato a escalonamento para suporte mecânico. E aqui sim é a forma do VIS, né, como que é feito o cálculo da dose, né, baseado nos inotrópicos e vasopressores mais utilizados. Uma outra situação que a gente pode encontrar é a disfunção de ventrículo direito, naqueles pacientes, principalmente com valvopatia mitral ou hipertensão pulmonar de longa data, onde a gente costuma ver uma PVC muito elevada, uma pressão de oclusão de artéria normal, até reduzida. A gente pode fazer cálculos também diretos, né, para calcular, como eu já disse, a PAP, o índice de trabalho do VD reduzido, né, inferindo então que a gente está diante de um predomínio, pelo menos, de disfunção ventricular direita. A avaliação ecocardiográfica é fundamental, mas também lembrar que ela é muito complexa, porque o ventrículo direito em si tem uma anatomia muito complexa, né? Então, existem alguns parâmetros, né, mais clássicos de ecocardiografia que a gente identifica, né, mas visualmente, muitas vezes no POCUS, a gente já nota, então, um aumento das câmeras direitas, né, uma retificação do septo interventricular, sendo que essas medidas, né, clássicas de um eco padrão são menos específicas no contexto pós-operatório. Então, muitas vezes, a análise subjetiva pode ser suficiente para a gente tomar medidas de otimização. Para o manejo, né? Geralmente são pacientes que já estão ressuscitados volemicamente, inclusive o ventrículo direito pode estar sofrendo com essa sobrecarga tanto pressórica quanto volêmica, então muitas vezes são necessários doses altas de diuréticos, até considerar hemodiálise, né, com uma ultrafiltração para retirar esse excesso de líquido. Quando a gente pensa em reduzir a pós-carga do ventrículo direito, é fundamental corrigir hipoxemia, que piora a vasoconstrição pulmonar, assim como a acidose, né? Então evitar a ventilação mecânica com volumes, pressões muito elevadas. Se a gente pensa, então, numa hipertensão pulmonar pré-capilar pulmonar, a gente pode usar a mão, então, de óxido nítrico, até de uma prostaglandina sintética para promover essa vasodilatação arterial. Se a gente pensa numa HP pós-capilar, ou seja, o paciente tem uma disfunção mista ou predominantemente do VE, geralmente a gente utiliza medidas para a disfunção do VE, porque isso muitas vezes é suficiente para também reduzir a pressão pulmonar desse paciente e melhorar a função do ventrículo direito. Obviamente, a gente utiliza inotrópicos, eu comentei também a adrenalina, né, o mirrinone, como alternativas, e sempre também pensar em escalonar para o suporte mecânico, sendo que a ECMO veno-arterial é sempre preferencial, ou seja, não é porque o paciente está hipoxêmico, que a gente não vai deixar de promover também um suporte ventricular e um bypass total com ECMO veno-arterial e não só ECMO veno-venosa, pensando em otimização de volemia ou hipoxemia. Isso aqui é interessante, uma curva PV, né? Então, lembrando que o ventrículo esquerdo, né, numa situação normal, ele trabalha com pressões de enchimento mais elevadas em relação ao ventrículo direito, né? Então, essa é uma curva aqui em azul normal, uma curva PV do ventrículo direito. A gente tem VDs cronicamente adaptados que trabalham com essa curva, né, um shape, né, com formato de ventrículo esquerdo, ou seja, pacientes com regime de hipertensão pulmonar crônica, onde tem uma adaptação do ventrículo direito, e esse ventrículo tolera, então, trabalhar com pressões mais aumentadas. Mas a gente tem situações onde anteriormente esse ventrículo direito era normal, não adaptado, e ele passa por uma descompensação, trabalhando então com pressões e volumes muito mais aumentadas, né? Essa situação que eu comentei, a gente deve trazer esse paciente de volta para o funcionamento normal. Então, promover uma descongestão, então trabalhar com volumes menores, tá? E também promover uma redução de pressão intraventricular, já que esse ventrículo direito ele tem uma massa ventricular muito menor do que o ventrículo esquerdo e sofre muito também com esses aumentos de volume e pressão no sentido de isquemia desse músculo. Então, a gente tem que trabalhar agudamente com redução tanto de volume quanto de pressão. Uma outra situação que é fundamental a gente conhecer, até porque ela é muito traiçoeira e o manejo é muito peculiar, é a obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, ela é uma armadilha porque quando a gente olha só para monitorização hemodinâmica, a gente tem um índice cardíaco reduzido e uma pressão de oclusão de artéria pulmonar elevada, característica
do choque cardiogênico por disfunção do VE, porém com uma conduta totalmente oposta, né? Então, se a gente não associa, então, o método de imagem, né, no caso o eco, a gente não identifica, então, esse VE hiperdinâmico, uma hipertrofia significativa, né, comum em pacientes hipertensos de longa data, ou no troca de válvula aórtica por estenose aórtica, né? Algumas situações acontecem até em pós-TAV, também o chamado ventrículo suicida, onde esse aumento de contratilidade promove, então, uma obstrução à ejeção do fluxo de sangue do ventrículo esquerdo, né, com achados traiçoeiros aí compatíveis com choque cardiogênico, porém, com um manejo totalmente diferente. O eco também vai mostrar esse gradiente elevado na via de saída, né, com esse formato do Doppler em adaga, ou seja, com obstrução dinâmica mais ao final da sístole desse paciente. A gente pode ter insuficiência mitral também pelo SAM, né, que também promove aí piora e congestão pulmonar. As condutas, como eu disse, ao contrário do choque por disfunção ventricular esquerda, a gente tem que pensar em redução de inotropismo, principalmente, então suspender inotrópicos. Alguns pacientes saem com uma disfunção transitória e o anestesista e o perfusionista ligam o inotrópico nesse doente, porém quando ele se apresenta na UTI ele já tem a função se recuperando e eventualmente ele está com excesso de inotrópico. Então, muitas vezes o fato de suspender já é suficiente. Em alguns casos, temos que lançar a mão até de beta-bloqueador, às vezes até endovenoso, como o esmolol, por exemplo, para reduzir esse inotropismo. Uma das medidas fundamentais é o aumento de pós-carga. E quando eu aumento a pós-carga, ou seja, eu aumento a pressão arterial do paciente, eu vou promover uma dificuldade de ejeção ventricular. E quando o ventrículo esquerdo ejeta menos, ele tende a ter um volume diastólico maior, né, e afastar essa obstrução da via de saída. Então, a gente pode pensar em vasopressores sem efeito inotrópico, então uma vasopressina isoladamente, ou fenilefrina que não é tão utilizada, e uma pressão arterial média mais alta. Então, a gente reduzir inotrópico, tirar um vasopressor ali catecolamínérgico, como a noradrenalina, por exemplo, e dar preferência para uma vasopressina pode ser suficiente para esse ventrículo ejetar menos, né, e a gente resolver essa obstrução dinâmica. E todas as manobras que aumentam o volume diastólico final também têm essa propriedade de afastar a obstrução. Então, a própria infusão de fluidos, a redução de frequência cardíaca, né, seja com beta-bloqueador, eventualmente até ivabradina, pode ser suficiente para a gente resolver essa situação. Em relação ao suporte circulatório, né, então existe um documento, então um guideline que mostra toda a complexidade do paciente com choque pós-cardiotomia, né, então o bypass cardiopulmonar, o alto risco de vasoplegia, de sangramento, a isquemia, reperfusão, infecções associadas. Então, o paciente que tem indicação de suporte circulatório é muito complexo no cenário pós-operatório, tá? Eles recomendam então que o suporte circulatório pós-cardiotomia seja feito antes que a gente se instale, como eu comentei, uma disfunção orgânica, até com lactatos aí persistentemente elevados, tá? E lembrando que no paciente que está submetido à cirurgia cardíaca, a gente pode eventualmente lançar a mão, né, de uma própria canulação central. Então, aquele paciente que não sai de SEC, eventualmente pode acionar o time de ECMO para que seja feita uma instalação de cânulas centrais, deixando os membros aí mais livres para o paciente, né, não promovendo a questão de isquemia de membro, né, com necessidade de um reperfusor na pele. Então, pode ser uma alternativa essa canulação central nesses pacientes. Pessoal, finalizando, queria só comentar um pouco sobre algumas cirurgias específicas, as cirurgias valvares, que tem algumas peculiaridades no pós-operatório. Então, pacientes com insuficiência aórtica, né? Lembrando, aqui é a representação das pressões, né, arteriais, ventriculares na aorta de um paciente normal, num paciente com insuficiência aórtica, onde a gente tem, então, um refluxo de sangue durante a fase diastólica, uma sobrecarga crônica de volume ao ventrículo esquerdo, que vai acabar se dilatando, né, evoluindo com hipertrofia excêntrica, então, grandes graus de dilatação ventricular, né, uma hipertrofia excêntrica, e que tem, então, durante a diástole, esse refluxo de sangue, né, auxiliando, na verdade, no enchimento ventricular durante a diástole. E quando a gente corrige, então, essa insuficiência, no pós-operatório é um paciente que vai ter um ventrículo com uma cavidade muito aumentada e não mais com essa contribuição do refluxo aórtico para o enchimento ventricular. Então, pode ser pacientes que desenvolvem um baixo débito justamente por queda nas pressões de enchimento. Então, não é incomum quando a gente vê um pós-operatório, né, de correção de insuficiência aórtica, com choque que a pressão de oclusão arterial pulmonar baixa, e aí com medidas, obviamente, para otimizar esse enchimento ventricular. Lembrando também que esse ventrículo pode cursar com disfunção e eventualmente necessitar de inotrópico no pós-operatório. Uma outra situação que costuma dar problema também é a insuficiência mitral. Por quê? Na insuficiência mitral, obviamente, a válvula não vai conseguir segurar, né, promover sua função de válvula e impedir
o refluxo de sangue durante a sístole do ventrículo para o átrio. Esse átrio esquerdo acaba se aumentando, né, se dilatando, predispondo a arritmias atriais. E o que mais influencia o pós-operatório é um regime crônico de uma pós-carga muito baixa. Então, você imagina, o paciente que está lá ambulatorialmente com uma insuficiência mitral, o ventrículo dele está acostumado, né, a bombear sangue contra uma pós-carga muito baixa, né? Ela é muito menor a pressão no átrio esquerdo durante a sístole do que na aorta. Então, o ventrículo cronicamente está acostumado com uma pós-carga muito baixa. Quando a gente corrige, então, a insuficiência mitral, esse ventrículo ele vai ter que vencer a pós-carga da aorta, que muitas vezes está vasoconstrita, por hipotermia, e diversos mecanismos que eu comentei. Então, é um ventrículo que, inicialmente, né, pela fração de ejeção, poderia estar normalizada pelo ecocardiograma, mas que no pós-operatório pode sofrer com uma disfunção ventricular significativa, né? Isso até intrigar muitas vezes o cirurgião, porque a seca às vezes foi curta, a cirurgia não teve intercorrências, mas a própria fisiologia explica por que esse ventrículo pode sofrer com esse aumento abrupto de pós-carga no pós-operatório assim que é corrigido a insuficiência. Na estenose aórtica, então, por uma sobrecarga de pressão, esses ventrículos costumam cursar com uma hipertrofia excêntrica, né, com um grande ganho de massa ventricular e com uma redução da cavidade ventricular, e são situações que costumam ir bem no pós-operatório. A única atenção que temos que ter é justamente o fato do ventrículo poder ficar hiperdinâmico e promover uma obstrução de via de saída. Então, lembrar que ela é mais comum em pacientes hipertensos, hipertróficos, né, ou em pós-operatório de troca valvar aórtica por estenose aórtica. E por último, a estenose mitral é um pouco menos frequente no nosso meio, né, etiologia reumática. Lembrando que a gente vai ter uma obstrução, né, o esvaziamento atrial para o ventrículo esquerdo. A gente cursa geralmente com grandes dilatações e estase sanguínea no átrio, com frequente trombo, né, presença de trombo no apêndice atrial, no próprio átrio. Porém, o ventrículo esquerdo não sofre com sobrecarga de volume nem pressão, então ele não costuma se remodelar de forma significativa, né, está acostumado a trabalhar com pressões não tão alteradas, mais para baixas, e na medida que a gente corrige, né, essa estenose, ele passa a receber sangue normalmente, né, e não tem dificuldade, né, em ejetar e promover um débito cardíaco. O grande perigo na estenose mitral é justamente essa sobrecarga atrial, né, e os graus de hipertensão pulmonar. Então, são pacientes que algumas vezes têm um regime de hipertensão pulmonar crônico, um certo grau de remodelamento arterial pulmonar e eventualmente com disfunção ventricular direita ou crise de hipertensão pulmonar no pós-operatório. Então, outra situação onde, se a gente encara um choque num pós de troca mitral por estenose, a gente tem que se preocupar em avaliar a função ventricular direita, estimar as pressões e as resistências pulmonares, né? E aí, novamente, o Swan-Ganz sendo um grande auxiliador aí nesse processo. Pessoal, obrigado. Você deu para contemplar e abordar um pouco do que é mais significativo aí no pós-operatório. Desculpa se não abordei algum tema aí que vocês gostariam de comentar, mas fico também agora aberto para perguntas e discussões, se alguém tiver alguma dúvida. É, Obrigado, Giane. Como você disse, o tema é complexo, é amplo, mas eu acho que você fez um apanhado aí bem bacana com foco no cuidado hemodinâmico. Acho que para a gente vai ser bem útil até para assistir depois a sua aula e aprender um pouquinho mais. Perfeito. Eu gostaria, como a gente tem na equipe vários plantonistas que são cirurgiões cardíacos, eu vi que tem alguns aqui que estão acompanhando a apresentação. Queria abrir, se alguém tiver algum comentário, quiser fazer alguma pergunta para o Gianni, fica à vontade. Boa noite. Posso começar então? Vai Parabéns lá, Daniel. pela aula, foi excelente. Eu sou Daniel, já trabalhei na UTI há bastante tempo, eu sou cirurgião, trabalho lá no Dante. E entrando especificamente no choque vasoplégico, eu queria duas perguntas, saber de você. A dose de nora que você já associa vasopressina e se você tem costume de usar azul de metileno aí quando tem uma refratariedade aí à droga vasoativa. Legal, Daniel. Obrigado pela pergunta. Acho que é um motivo de bastante dúvida. Existe algum, acho que até outros estudos que mostram associação de vasopressina, né, em doses de noradrenalina em torno de 0,3, 0,5 microgramas. Eu acho interessante porque acho que é um outro mecanismo, então, um vasopressor que age em outros receptores. Então, é muito interessante utilizar os dois, né?
Às vezes o paciente muito taquicárdico, que já tem uma função ventricular normal, que a gente não quer esse efeito catecolamínérgico muito evidente, ou que está predispondo eventualmente a mais arritmias, talvez a vasopressina seja uma alternativa interessante. O azul de metileno, sem dúvida, é um recurso, inclusive tem muito estudo mostrando o uso dele em pós-operatório de cirurgia cardíaca, e justamente porque faz parte da fisiopatologia, né? Aquele aumento na produção de óxido nítrico, sintetase, óxido nítrico, faz sentido. A gente costuma reservar para aquele choque mais refratário, porque a gente costuma, bom, na maioria dos casos, trabalhar com noradrenalina e vasopressina sendo suficiente, mas lógico que em casos mais refratários a gente também utiliza azul de metileno. Bacana. Vocês têm mais alguém aí? Algum dos cirurgiões que trabalham conosco? A gente está um pouquinho avançado no horário. Eu vou só fazer uma pergunta aqui que um dos nossos residentes fez, de um caso que nós tivemos aqui, Jane, de um paciente que acabou usando iloprost inalatório, num pós-operatório de cirurgia cardíaca, como alternativa, me parece, ao óxido nítrico. Você tem alguma experiência, né, alguma coisa a comentar nesse sentido? Não, o que que eu acho, né? Que esses vasodilatadores inalatórios, a gente tem que sempre pensar naquela situação de perfusão e ventilação. Então, se é um paciente que tem ali um TEP, né, ou tem uma embolização distal, eventualmente a gente pode estar fornecendo a droga por via inalatória para alvéolos que não estão sendo perfundidos. Então, talvez uma droga endovenosa talvez seja mais interessante no sentido de vasodilatar, tem que lembrar isso, né? Então, para um paciente que tem hipertensão pulmonar por hiperreatividade, vasoconstrição pulmonar, a gente vai promover a droga inalatória e ela vai, teoricamente, chegar ali em todos os alvéolos, né, e ser difundida para o vaso. Na situação da hipertensão pulmonar embólica, a gente pode estar, eventualmente, ventilando ali, promovendo a inalação em áreas não perfundidas, né, que é justamente a área que a gente tende a querer melhorar. Então, talvez alguma coisa endovenosa faça mais sentido. Não, bacana. Tem aqui algumas outras perguntas, Jane, mas eu vou te mandar depois, né, que a gente já passou um pouquinho do horário. Eu gostaria de te agradecer novamente, né, pelo tempo que você dedicou a essa apresentação, né? Para nós foi muito bacana. E eu queria só fechar aí com as suas considerações finais. E eu queria só agradecer também. Ah, desculpa. Não, não, só falar obrigada, muito sensacional a aula. Tá, obrigado, Flávio. Obrigado, Flávio, também. Espero que todo mundo tenha gostado. Sei que tem muitas perguntas, o tema é muito complexo, é praticamente impossível detalhar Sem tudo, dúvida. em uma hora, né? Então, tivemos outras oportunidades também de conversar, estou sempre disposto aí a contribuir com todo mundo. Então, tá bom. Obrigado, Jane. Obrigado, Obrigado, pessoal. E pessoal. até Boa uma noite. próxima. Boa Até a noite, próxima.